Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos ao Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Ogione, o seu host, e hoje a gente tirou a virgindade Ghibli do Patrick, velho. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Dude, e eu tô querendo começar a entender qual é a noia do Miyazaki com avião, cara. Parece que todos os filmes têm avião, velho. Aqui é o Patrick e eu me surpreendi com o universo nas alturas aí. Aqui é o Ellison e eu queria começar dizendo que o correto é Ghibli, não Ghibli, muito obrigado. Não, é do jeito que eu quiser, velho. Se no Japão eles lêem L com R, aqui eu posso ler Ghibli até se eu quiser ler Gerson. Eles falam Ghibli, só porque tu pode falar Ghibli, Gerson, pode falar qualquer coisa aqui, velho. Gellerson. Estúdio Gerson. Não. Na real, aqui no Brasil é Gibina. Gibi, mas tem L, porra. Ah, daí tu ignora. Perfeito. Nossa, mano. Bom, hoje a gente tá aqui reunindo então, né, o Patrick reaparecendo aí, ressurgindo das cinzas, e o El também, fazia um tempinho, né, El? Não colava aí, o último não deu certo, infelizmente. Pois é, eu acho que o último mesmo que eu participei foi Tenkinoko, né, que foi bem legal, na verdade. Foi... teve aquele do Otaku também, né? Foi depois ou antes? Eu não lembro. Acho que foi antes. É, enfim. Estamos aqui reunidos hoje, então, para falar de um clássico dos clássicos, mas que não é muito conhecido. Porque muito se ouve falar do estúdio Ghibli, tanto faz, todo mundo conhece, todo mundo sabe todo mundo sabe quem é o Totoro, A Viagem de Chihiro e talvez alguns outros aí. Mas, recentemente, praticamente todos os filmes, com exceção de um, eu acho, porque teve um rolo de produção ali e não saiu com o nome do Ghibli, foi de outro estúdio, que foi acho que é o Hotaru no Haka, que é o Túmulo dos Vagalumes, que não está na Netflix, eu acho. Os outros todos estão. Então, muito mais gente tá tendo acesso a esses filmes e aqui na Cúpula a gente resolveu que a gente vai assistir aos pouquinhos, né, em ordem cronológica e trazer pra vocês aqui o que a gente achou do filme, se vale a pena você assistir ou não e tal. Nós vamos procurar não dar spoilers que comprometam a experiência com o filme. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso e tal. Claro que uma coisa ou outra vai ser levantada, mas nada que comprometa a experiência do filme, tá, gente? Então pode ficar tranquilo aí quem tá ouvindo. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre O Castelo no Céu. E o nome em japonês é, Dude? O nome em japonês desse filme maravilhoso do Miyazaki é Tenku no Shiro. Não é o Tenku da semana passada, tá, pessoal? É o Tenku no Shiro. Faltou o Rapiuta no meio ali. Ah, o Rapiuta. Tenku no Shiro Rapiuta, que é Laputa, né? Que é o nome do bagulho lá que é a ilha esse da filme da história. deve ter sido um meme no México, Espanha, qualquer país que fala espanhol, porque... Tu lê Laputa, cara. Eu que morei na fronteira do Uruguai por anos, mano, eu não consigo, mano. O espanhol tá encravado na minha alma. Mas eu acho que no anime eles falam Laputa, né? Eles dão tônica no A, não? Laputa, tem um acento aí no lá aí. Sim. Não é Laputa. Não é no... A tônica não é no... Ele quis forçar um pouco aí. Não, eu falei zoando. Mas em japonês, obviamente, não se escreve assim, né? O Romanji é com R-A, né? R-A-P-Y-U T-A. Rapiuta. Mantinha assim, não botava daquela maneira escrita lá, mano. Ah, mas em japonês tá assim, só que o original é com L-P-U-T-A. É assim que escreve, tanto que aparece o quadro dentro do... Só se eles trocaram do quadro também, mas aparece escrito até com o nosso alfabeto no quadro. Não sei se eles trocam isso. É possível eles trocar isso? No filme, assim? Possível mas como é muito antigo... Rapaz, aqui no Brasil chega filme com outro nome. Como é que não é possível isso? Gente, não tem muito o que enrolar aqui. Eu acho que é legal a gente, só antes de entrar mais de cabeça no tema mesmo, eu acho que é legal só passar um pouquinho sobre esse filme, né? Que, como já foi falado, o título é O Castelo no Céu. Esse está na Netflix. A direção e o roteiro é do Hayao Miyazaki, Miyazaki, desculpa. Isso, Miyazaki. Hayao Miyazaki, isso aí. Ele é responsável por basicamente todos os filmes do Ghibli desde que eles fundaram o estúdio. Esse foi o primeiro filme do estúdio, não é o primeiro filme do Miyazaki. E, enfim, mas é o primeiro do estúdio, pelo menos até onde a gente conseguiu encontrar aqui. E ele é de 86, esse filme. Então, até uma coisa que a gente vai conversar depois, mas
tudo que a gente falar aqui, cara, pode até soar clichê às vezes. Só que a gente tem que pensar que isso aqui tem quase... quantos anos? 35 anos. Então, isso aqui criou o clichê, digamos assim, né? Então, muita coisa que a gente vai ver aqui, e talvez a pessoa que esteja ouvindo pense, porra, mas isso aí é clichê? Não sei. Mas do que trata a história? A gente tem o Pazu, que é o protagonista, que é um aprendiz de engenheiro, e ele conhece uma jovem garota, que é dona de um colar que tem uma pedra brilhante, digamos assim, que é a Chita. Eles descobrem que ambos estão procurando pelo legendário castelo flutuante, né? Que é o Castelo do Céu, que é o Urapiuta. E assim começa uma aventura que envolve piratas, envolve exército, envolve agente duplo, envolve vários obstáculos e várias cenas de ação, inclusive, pra chegar nessa verdade, nesse castelo flutuante. Essa é uma sinopse um pouco adaptada, mas é a sinopse oficial. E eu queria já começar, então, reinaugurando aí, Dude, reinaugurando nossos convidados aí. Opa! Vamos passar a bola pra um de vocês, escolhe aí um de vocês pra começar. O que vocês acharam dessa... como é que eu posso dizer? A construção do mundo de O Castelo no Céu. Porque eu acho que é a primeira coisa que é mais perceptível ali, né? Como as coisas funcionam e tal. A gente é apresentado literalmente pro universo antes de qualquer coisa, né? Então, ao começar a ver o filme, tu começa a ver que, primeiro, o mundo se baseia muito nos ares, nos céus. Tudo, basicamente, que eles constroem tem algum tipo de relação a voo, né? E a gente também vê um mecanismo, então a gente vê que não é nada mágico, entre aspas. Existe magia, né? Mas assim... É bem steampunk, né? Isso, assim, né? Uhum. Existe também a engenharia dos humanos por trás, fazendo com que aquilo aconteça. E uma coisa que eu achei muito interessante vendo é que eu me peguei pensando, essa máquina aqui poderia funcionar, faz sentido. Essa daqui não daria tão certo. Tipo, eu comecei a ver os mecanismos por trás do desenho, então, tipo, dá pra ver que eles conseguiram criar uma certa imersão, né, dentro do filme. Eu gostei muito de como o universo se explorou, e eu fiquei também triste por não ter ido um pouco mais além. Eu achei a estética desse filme muito linda. Na verdade, na minha opinião, todas as estéticas do estúdio é simplesmente maravilhoso. E principalmente porque as que são feitas pelo Miyazaki, né? Então, a gente tem ali no início, como é uma coisa bem mais comum, né? A introdução do universo e tudo mais. Só que realmente fica bastante interessante. E essa questão de ambientação se torna bem superior quando a gente chega lá na parte de Laputa, né? Quando a gente vê a ilha, a gente vê o castelo, que é uma coisa maravilhosa. Então, todo aquele cenário, ele é muito, mas muito bem trabalhado. A gente vê que a arborização dele também, e mesmo sendo uma coisa fantasiosa, a gente vê que tem certos aspectos ali que são meio realísticos, né? Entretanto, tem um ponto ali em Laputa que eu acho muito, mas muito bizarro. Mas eu vou comentar mais pra frente desse cast. Eu acho que, pra não repetir o que os outros dois falaram, eu acho que o que eu posso falar pra acrescentar é que, como eu gosto desse universo quase, não vou dizer totalmente steampunk, mas usando muitas características do steampunk, sendo aquilo e não sendo tão expositivo. Porque uma coisa que eu gostei muito desse primeiro filme do estúdio é que ele não é tão expositivo pra explicar tudo que tem nele. Ele apenas te mostra e fica por si só, sabe? A gente já chegou no meio da ação mesmo no começo do filme e não foi tipo assim, um narrador, olha, aconteceu um desastre com a família dessa garotinha. Essa garotinha se meteu em altas encrencas e agora tem uns capangas querendo pegar ela, sabe? Então, tipo, o Miyazaki pelo menos coloca, tipo, te inserte como se o mundo tivesse rodando se tu não tivesse ali. E daí, aos poucos, ele vai te introduzindo os personagens, te introduzindo a história e te introduzindo ao plot, sabe? Ele não chega no começo e, tipo, essa aventura contar com a história dessa menininha muito sapeca que perdeu os pais e agora ela é herdeira de um reino e não sei o que, papapá. Deve ser a sinopse da Netflix, assim. É, mais ou menos, né? Se fosse o comercial da Globo, seria assim. E basicamente tu entregou o filme, né, cara? O que? Ele entregou o filme? Vocês não perceberam, então ótimo. Talvez quem tá ouvindo não percebeu também a sinopse que ele deu aí, entregando metade do que acontece. Mas ali o sequestro ali, todo mundo pegou no comecinho, né? Não, esse começo sim, não tem muito... Foi outra coisa? Enfim, depois a gente vê. Passou já. Mas, cara, eu acho que o Dude foi cirúrgico, assim, no complemento dele, porque... A gente até teve um cast recentíssimo, né? Foi o último cast, não. 2 casts atrás, que a gente falou sobre world buildings, né? Exato. E, cara, foi de uma excelência, assim, cara, que
tu conseguiu... Sério, é impossível alguém entrar nesse filme prestando atenção nele, tá? Não é vendo, não é botando na TV e ficar fazendo outra coisa, né? Botou no filme, prestou atenção, cara, não tem como tu não se sentir dentro daquele universo, sabe? Porque tudo funciona muito bem, cara. Tu tem o personagem, tu entende que, legal, é um universo steampunk, a gente tem toda uma população mais pobre lidando com a mina e usando a mina, que é vapor, né, steampunk e tal, e a gente tem um núcleo que é o exército, tem um outro pessoal que é os piratas, começa já com esses piratas, inclusive, então não... Enfim, tu já fica tentando entender o que tá acontecendo, essa confusão, e onde é que essa guria vai se encaixar, e a gente tem os sonhos dos dois que estão tudo convergindo pra essa tal ilha flutuante que as pessoas meio que sabem que existe, mas é meio que tratado como uma lenda, né? Então... E tu sente esse épico, sabe? Tu consegue ver que... Cara, eu me senti tipo em One Piece Skypiea, sabe? Eu me senti muito assim, tu tem o objetivo que é chegar no impossível, digamos assim, e parece de fato impossível, a gente tá vendo crianças, né? São 2 crianças, basicamente, e mesmo assim vai desenvolvendo e, cara, é convincente, claro, tem uma cena ou outra, principalmente nas cenas de ação que são... Quando tem arma de fogo, pra mim é complicado, porque parece que todo mundo é muito vesgo e não sabe o que tá fazendo, né? Aí eu lembro que o filme é pra criança, bem entre aspas, né? Então, obviamente, não ia acontecer esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo que é pra criança, ele trabalha umas coisas muito legais. E essa construção de mundo é essencial, cara, pra que a gente fique dentro da história. E me convence, cara. Por mais que tenha uma coisa ou outra que como o Patrick falou, o cara olha e fica, opa, peraí, mas... Será que funcionaria isso aí? Mas é normal, né? Lembrava muito pra ti o Luffy do One Piece, porque a dubladora é a mesma. Do Pazu? Ah, eu não sabia. Caralho, será que foi isso que me fez lembrar, cara? É a Mayumi Tanaka. Eu tava o filme inteiro lembrando do Luffy. Eu não conseguia não lembrar dela sempre que ele falava. Só que ela era bem mais nova, né? E a voz, juntamente com os equipamentos, fica um pouco diferente, né? Dá pra notar, né, cara? O equipamento tu consegue perceber que é algo mais antigo, né? Eu achei muito... E eu acho isso legal, cara. Eu não sei porquê. Eu escuto, dá a impressão que eu já me coloco naquela sintonia. Legal, esse é um filme mais antigo, entendeu? Sim. Sei lá, eu não sei. Pra mim conversa bem. Faz total preparação pra te assistir o filme. Tu tem que ter a suspensão e tenha na cabeça que aquele filme já tem mais de 30 anos, então muita coisa diferente. É verdade. Senti uma vibe bem... Até eu assisti recentemente o Eizouken, né? E tem aquela hora que elas têm aqueles momentos que elas fazem o design das coisas e tal, e entra aquele 3D e aquela arte bem doida, só que, claro, o diretor não é o mesmo, né? O diretor é o Yuasa, nesse caso. Cara, eu arrisco dizer que o Yuasa, ele se inspirou muito em coisas do Ghibli pra fazer aquelas... Principalmente aquela hora que, tipo, eu não lembro agora o nome dela, acho que é Midori, ela pensa num negócio e é uma libélula que voa. Porra, a gente tem evidentemente essa libélula aqui nesse filme, sabe? Tem até em formato de brinquedo, né? Sim, eu achei muito irado, cara. Porra, eu realmente gostei muito, cara. E assim, eu acho que... Até a gente vai falar melhor sobre isso depois, mas eu acho que a própria estética do Ghibli, como o Ellerson falou, conversa muito bem com toda essa ideia, porque é tudo 2D, né, cara? É lindo, né, cara? É muito lindo. Uma coisa válida pra se destacar é que o filme, como ele é de 80, ele é muito também influenciado pela Revolução Industrial, né? Que tava acabando ali em 1840. Então, provavelmente, toda a estética foi muito pego da Revolução que tava sendo vivida no momento também. 1940, no caso. 1840. Mais de 150 anos, né? Quase. Porra, 140 anos? Pegado, hein? Eu entendo que naquela época, sim, era muito steampunk, né? A sociedade era steampunk, basicamente, né? Tudo era vapor, era tudo carvão e tal. E eu parei pra perceber que depois que eu não tinha assistido ainda esse Tenki no Shiro do Miyazaki, e eu parei pra perceber agora, e consequentemente vocês vão perceber, o Miyazaki parece que tem um apego, ou tipo um gosto muito forte por aviões, sabe? Sim. Porque de alguma maneira parece que ele introduz diversos tipos de aviões nos seus filmes, como por exemplo, sei lá, o Porco Rosso, agora no último filme que ele lançou agora em 2016 lá. Vidas ao Vento. Cara, tem Vidas ao Vento, mas ele não é de 2016, é 2013, eu 2013, acho. Enfim, Vidas ao Vento também. Então, e tem outros filmes também, né? Então tu vê o apego e o cuidado que ele tem por mostrar uma coisa que ele curte muito, como é a aviação, né? E como os filmes deles, tipo, rodam no ar, sabe? Ele não deixa as coisas presas no chão. Como é um mundo de fantasia, um mundo, tipo, lúdico, ele sempre tenta botar as coisas
coisas lá em cima, sempre coisas voando, tipo... Especialmente Vidas ao Vento, que Vidas ao Vento é um filme exclusivamente sobre aviões. Aham. Eu acho que uma vez eu fiz alguma postagem da Cúpula, aquele grandes nomes da indústria e tal, quem tá ouvindo aí acompanhava a gente bastante no Facebook, acompanha a gente no Insta, deve ter visto. Mas eu lembro que eu li a biografia dele, pelo menos o resumo, e tem uma parte, assim, que tá bem dedicada a falar que ele gosta mesmo dessa parte, tá ligado? Eu não sei nem se ele chegou a trabalhar na área, eu acho que não. Mas ele tem um contato muito forte com aviões e coisas do tipo, Dude. Então não é só uma percepção tua, é real mesmo, sabe? Tipo, ele realmente tem esse amor pela aviação, por aviões no geral. Então, porra, pega isso e soma com a mente criativa dele ali, né? Dá uns negócios muito massa, né? Eu acho legal, cara, porque é uma coisa que não é muito explorada hoje, tá ligado? Nos animes. Até porque é caro, né? Animar. É caro Se tu animar. parar pra pensar, é muito difícil tu fazer um negócio e ficar bonito, chamativo, fluido, né? Não, e avião 2D ainda, né, André? Não, exato. Então, tipo, tu imagina se tudo que a gente viu ali bem grandão e que se move demais se fosse 3D, sabe? Não ia ter a mesma imersão, digamos assim. Claro, coitado, manda um salve pros animadores aí que trabalharam lá na produção, né? Coitados, mas eu acho que na época devia ser um pouco mais barato do que é hoje, né? Até porque o filme custou, em média, acho que $5 milhões. Barato pra fazer, talvez, né? Mas os caras não devem ter sido muito bem tratados, não, os animadores. Se hoje eles já são fodidos, tu imagina na época, que não, de certo, tinha bem menos. Sim, mas para a época em si, era um pouco mais barato. Custou 5 milhões o filme. Obviamente tem a conversão lá do tempo e tal. Mas ele lucrou 3 vezes o custo. Ele lucrou 15 milhões. Nossa, 15 milhões de 86 deve ser hoje o quê? Uns mano, 200 milhões? Por aí, mais. Vai por aí, mano. Nossa, 86 é tempo, mano. É muito tempo, né? 35 anos atrás, tá louco. E pra um primeiro filme de um estúdio, nossa, mano, ele, tipo, voou alto, né? Sem querer fazer piada. E eu achei um ótimo filme pra uma abertura de um estúdio assim, cara. Ele tem um equilíbrio perfeito, personagens bem equilibrados, sabe? E eu gosto também muito do jeito que sem querer entrar muito em personagens, que o Miyazaki faz as personagens femininas dele, sabe? É uma coisa que eu sinto muito falta hoje em dia nas obras, cara. Geralmente os personagens femininos do Miyazaki, assim como a gente comentou lá no cast com Otaminas, mano, são muito fortes, são personagens que representam realmente alguém, um pensamento, uma conduta, tipo, tu sente aquele personagem vivo, sabe? Ele não tá ali só pra fazer a duplinha romântica com o personagem masculino. Na verdade, chega até a ser quase o protagonista, assim. Na verdade, e na maioria dos filmes, esse meio que divide o papel, né? Mas na maioria dos filmes, assim, são femininas, né? As personagens principais aí do Miyazaki. E aproveitando, então, que a gente até já meio que mudou aqui um pouquinho o tópico, vamos entrar na parte de até um pouco do ritmo, cara. Porque eu já vi mais filmes do Ghibli e eu quero ter a primeira impressão do Patrick quanto ao ritmo desse filme. E até do Ellerson, porque o Ellerson sei que é um cara agoniado pra ver coisa assim, longa. Então eu quero ter a percepção de vocês, tá, gente? Porque talvez vocês passem por essa jornada Ghibli aí, né, ao longo com a gente, e eu quero ver como é que tá essa primeira sensação de vocês com o ritmo do Ghibli. 1.5x rufou, né, o Patrick? Fala aí. Cara, uma das coisas que pegam bastante, eu espero que tenha progredido, como eu falei, eu tenho ciência de que é um filme muito antigo, e por isso o ritmo é totalmente diferente do que a gente tá acostumado. E eu tenho a esperança de que esse ritmo foi evoluindo com o passar do tempo, né? Que conforme os filmes foram surgindo, eles foram modificando o formato deles, né? Porque uma das coisas que me incomodou no filme foi justamente isso, o ritmo. Eu consegui me envolver... Mas tu achou rápido, devagar? Não entendi, Eu achei desculpa. ele bem lento, assim, na forma de construção, a forma de... Por exemplo, eu não sei quase nada sobre o Pazu. A única coisa que eu sei é que ele é um menino que viveu sozinho e ele é muito corajoso. Basicamente o básico dos traços de personagem, né? E isso eu posso descrever para muitos outros que aparecem no filme. Então, o ritmo serviu para apresentar o universo. É basicamente isso. Ele não conseguiu passar mais coisas além disso. Tanto que, durante eu tentei ver o filme 2 vezes. Na primeira vez eu tava assistindo muito cansado, que tava depois de trabalho inteiro e tal, eu fui botar o filme porque a gente ia gravar. E quando eu fui assistir nessa primeira vez, eu acabei dormindo pelo cansaço, né?
E na segunda vez, eu acabei dormindo, só que eu fui dormir por causa do ritmo também. Então... Caralho. Tá acostumado a ver Boku no Hero, né, mano? Sim, Só no Haikyuu, né? A técnica que eu vi que funciona é, se tu dormir e ver o primeiro pedaço e depois ver o final, tu entende o filme, né? Tá brincando. Como é que é a tua técnica? Nossa, Tu assiste pulaste pro metade. final. Assiste Como é o que começo, curte o universo, vê a trama se desenvolvendo, depois vai pro final. Porque no final tu começa a entender, ó, aquele cara que era inimigo tá fazendo isso, aquele cara que tá assim, legal. Que Tipo, tu pula o audácia. filme todo pro final, é isso? Que audácia, Dude. Tu tá acreditando numa coisa dessa, Dude? Não, imagina Meu os outros Deus. filmes que a gente vai assistir, né, Não, mano? tá fudido, né? Passa longe dos Viagens de Chihiro mesmo, olha. Passa Não, longe. se tu tá incomodado com esse ritmo lento, Patrick, olha, tu te prepara, põe o cinto e olha. Ô, não preciso nem falar que eu assisti 1.5, né? De praxe, normal. Puta, é sério mesmo, cara? Não acredito. Não, tu acha que eu assisti velocidade normal? Impossível. Não acredito, cara. Vocês estão brincando comigo. Não vamos chamar eles mais, Dude. Já esquece. São os criminosos, mano, pelo amor de Deus, velho. Caralho, eu não acredito numa coisa dessa, cara. Mas tá, tu achou tão lento assim, Alisson? Não, ó, em minha defesa, eu reconheço que é um demérito pro trabalho dos caras. Eu sei que eu tô errado, mas eu tenho que priorizar a mim também, né? Mas assim, o ritmo do filme é gradual, entendeu? Ele não é lento e também não é acelerado. Ele vai mostrando conforme as coisas vão acontecendo, normalzão. Só que é um problema meu. Não dá pra assistir um negócio em velocidade normal, sendo que eu tenho possibilidade de aumentar, entendeu? Então, assim... Caralho, mano. Não dá, velho. Não dá. Se tá ali aumentar, eu vou aumentar, independente, cara. Mas, assim... Caramba. É porque... Então, assim, pra mim, perguntar o ritmo foi Meu lento... amigo. Inegavelmente, eu nunca vou dizer que foi lento, porque já tá acelerado, entendeu? Então é impossível não tá tá me lento. tirando. Mas assim, o legal é porque esse primeiro filme, que inclusive é a deixa pra todos os outros de utilizar, que ele utiliza uma fórmula muito trivial. E a gente vê isso muito costumeiro nos outros filmes do Ghibli, ou Ghibli, enfim, que é a ideia de uma personagem feminina e um masculino, e geralmente são crianças, e eles estão em busca de um objetivo comum ali, e eles vão se ajudar ao decorrer da história. Então a gente acompanhar essa trajetória, de tentar entender um pouquinho mais as motivações deles, por mais que às vezes nem haja, que é o caso do Pazu, que ele simplesmente, eu vou te ajudar, porque eu não tô fazendo nada mesmo, então ele vai lá e ajuda ela. Mas aí, a forma como eles vão se ajudando e mostrando que eles vão crescendo, que principalmente o Pazu, ele é uma criança, mas é impossível eu enxergar o Pazu como criança. Eu não consegui fazer isso em momento nenhum do filme, porque ele parece muito um adulto já, sabe? Desenvolvido, amadurecido. E aí, ver como eles vão tentando enfrentar as adversidades é legal. E aí, isso vai te deixando imersivo dentro da história, como o André comentou. Então é impossível tu achar que o negócio tá chato, porque não tá, entendeu? Mas eu cheguei ali na metade do filme, metade mesmo. Eu desisti dele. Eu fiz basicamente o que o Patrick fez. Eu comecei a mexer no celular enquanto eu assistia. High five. Tá, vocês não... Tá, peraí, vocês não assistiram, então? Não, Como assim? eu assisti. Então, o caso é, quando é dublado, dá pra tu alternar a tua atenção. Legendado não dá. Então eu via a primeira cena, eu tava lendo tudinho, entendi o contexto da cena. Vou mexer um pouco no celular. Quando mudar de cena, eu volto pra legenda. Dude, me ajuda, pelo amor de Deus, Dude. Tá, primeiro de Mas tudo. funciona. Não, eu vou ter que aplicar a defesa aqui do Pazu, porque o Pazu tá sendo atacado. A motivação do Pazu era descobrir Laputa, né? Que é uma ilha que o pai dele viu e bateu uma foto. Perfeito. Então, tipo, ele tem uma motivação, na minha opinião, né? E o fato de tu achar ele um pouco adulto, talvez seja porque ele tá muito rápido na tua tela, né? Se ele tivesse um pouco mais devagar, talvez ele parecesse uma criança. Não, ele já começa trabalhando com mineração, cara. Que criança trabalha com mineração e tem toda aquela responsabilidade olha, tem que ver dele. a época, né? Mano. Então, por isso mesmo, a época já obriga a criança a necessariamente não ser uma criança, entendeu? Não é questão de velocidade, é que realmente o personagem é assim. Não, o Dude tá meme, porra, vai atrás. Tá? Nada a ver o que ele falou. Ele achou que eu Nada tava a ver o que ele fudido. falou, porra. Não, mas assim, eu acho que o Pazu, ele é o personagem maduro, sabe? Ele é uma criança muito madura, que foi a vida que amadureceu ele, porque ele é órfão, ele tem que trabalhar pra se sustentar e tudo mais. Mas uma coisa que eu gostei muito foi o ritmo. Eu gosto desse ritmo do Ghibli, porque tu vai absorvendo a atmosfera, cara. E eu gosto da ideia de, tipo assim, por exemplo, a história começa nas alturas com a garota, né? Só que a garota desce pro chão, né? E daí, tipo, é como se, sei lá, falando de uma maneira bem idiota, é como se a fantasia descesse pro chão e daí desenvolve a história na terra, depois eles vão pra um ar
no caso, pra aquelas naves lá dos piratas. Os dirigíveis lá, dirigível, aí tem a história vai se desenvolvendo lá e depois a história sobe mais em cima em Laputa, sabe? Então, tipo, é como se a história começasse bem rasa, sem muita fantasia, sem muita magia, sem muito aspecto que demonstre essa fantasia, e ela vai escalando aos poucos, sabe? Aos poucos que eles vão subindo, a fantasia mais introduzida. Sim. E quando eles chegam em Laputa, toda a fantasia que é gerada, tu compra, porque foi uma escalada devagar e com calma, sabe? Sim, que é tipo o padrão Ghibli, né, na verdade. Mas, mano, sério, a gente tem que sair desse cast com... Vocês devem estar conseguindo ver, talvez, né? Porque, ouvinte, a gente tá gravando com webcam, vocês devem estar conseguindo ver lá atrás, na minha prateleira, lá tem um livro assim, ó. Como viver a vida e não sei o que. Cara, vocês têm problema de ansiedade, cara? Eu achei que eu tinha. Não, no meu caso. Caralho, cara. Eu não nego. Vocês, vírgula, né? Mentira dessa, ô André. Porque assim, ó... Não, tô brincando, tá, gente? Mas é que, cara, assim... O ritmo do filme, pra mim... Realmente, no meio ali... É porque, assim... A narrativa oriental, até o narrador TV, ele conversou com a gente sobre isso, ela segue aquele Kisho Tenketsu, né? Ela não segue uma estrutura de 3 atos exata igual a nossa, que geralmente tem o começo, né? Tem a introdução, aí tem todo o desenvolvimento, tem o clímax e pum, tá ligado? O Kisho Tenketsu, ele desenvolve, tem um problema, pum, reviravolta, e assim vai. E isso acontece algumas vezes dentro de O Castelo no Céu, né? Então a gente tem o primeiro momento, onde tem já aquele primeiro problema, aquela primeira perseguição dos trilhos, beleza, ocorre, são separados, legal. Depois tem momentos na prisão. Aparece, dá uma guerra lá, pega fogo, tal, aparece, salva não sei quem lá, tal, enfim, beleza. Outro momento de problema que foi outro clímax. Então a gente tem vários clímax dentro do filme. E isso deixa um pouco cansativo, tá? Então eu concordo, porque tem muitos altos e baixos. Só que, cara, pra mim foi perfeito, cara. Sério, pra mim, assim, ó, eu gostei muito, tá? Perfeito não é a palavra, foi muito bom. Pra mim, até agora, dos filmes do Ghibli que eu já vi, eu devo ter visto em 5, 6, foi o melhor, na minha opinião, cara. Tipo, disparado, assim, eu gostei muito, sério, cara, eu gostei demais. E, ao mesmo tempo, o que o Patrick apontou como um problema, não saber tanto sobre o personagem... Cara, eu acho que a gente sabia o que a gente precisava, sabe? E querendo ou não, é um filme, né? Então, se a gente fosse trazer mais coisas, mais contexto, ia ficar mais arrastado ainda, sabe? A minha questão é mais que eu não consegui me conectar com a Cheetah. Aqui eu vou entrar em defesa da Cheetah, que nem ela sabia o que estava acontecendo. Ela não tinha memória. Exato. Faz parte da narrativa do filme, tu fica confuso propositalmente. E assim, outro ponto aqui que eu quero comentar também, que o Patrick é meio suspeito, né? Porque ele falou do Hodaka em Tenkinoko também, que não sabia por que ele tava fazendo aquilo, quem era ele, eu não conseguia entender. Então o Patrick não gosta de ninguém, aparentemente. Nossa, conclusão. Todo personagem conclusão, é o mal Patrick não gosta das pessoas. Não, tipo assim, ó, é que eu consigo entender o ponto do Patrick, é só que eu acho que a história não precisava disso, sabe? A história ali era mais sobre um épico, entendeu? Isso. Tipo, era mais sobre as crianças superando as coisas que... Porra, aconteceu treta pra caralho. E ao mesmo tempo, isso é algo muito recorrente nos filmes do Ghibli. Eles não se preocupam em explicar demais. Eles abrem muito pro teu imaginário, cara. E isso acontece muito, muito mesmo. Tanto que tem filme, por exemplo, citando o Totoro, a gente vai ver, vai falar sobre ele, mas citando o Totoro, no fim tu não sabe se era um bicho imaginário, se era bicho de verdade, se era espírito e tal, tu não sabe. Tu assiste o filme inteiro e tu não sabe. E isso não é um problema, né? E tem outros aspectos também, André, que como, por exemplo... A gente tem que aprender a apreciar o momento, sabe? Às vezes a gente tá muito interessado, tá, qual é o plot, tá, qual é a história, qual é o vilão, qual é esse aspecto. A gente tá muito... O Patrick, por exemplo, devia estar muito acostumado a esse estilo de narrativa que hoje tem, porque já é apresentado o herói, a motivação, o vilão é esse, o golpe é esse, assim ele fica super forte, tal. E, tipo, o Miyazaki, ele vai do ponto de percepção que, tipo assim, ó, enjoy the moment. Tá ligado? Então, tu aproveita o momento, às vezes eles estão voando só no céu e, cara, é pra tu aproveitar essa paisagem que tá sendo apresentada ali. E também tem outro aspecto que é, por exemplo, as trilhas sonoras. Pra gente, a trilha sonora dessa época, obviamente, é ultrapassada, mas na época foi considerado, mano, uma das maiores trilhas sonoras, velho. Nossa, eu achei animal. Tipo, parece... Não parece... mas não sei se jogou trilha sonora de Final Fantasy, cara. Não joguei. Nossa, parece muito trilha de Final Fantasy, cara. De uns joguinhos RPG, sabe? Então, assim, eu consegui aproveitar um pouco da trilha sonora por esse aspecto, sabe? Ele cativa mais... Quem foi da época, realmente, cara. Ou quem já viu os outros filmes do Ghibli, né? Como é o primeiro filme do Patrick, ele é um pouco
tipo, é um pouco pesado demais, até porque pela época que o Patrick vive, né? E pelo que ele já mas assistiu. vocês me assustaram um pouquinho dizendo que ele é um dos melhores do estúdio, então eu já tô com a expectativa totalmente baixa pros próximos. Não, isso aí foi o André que disse, calma. Ah, mas eu também, mas assim, ó, eu considero todos os filmes do Ghibli bons, mano, tipo assim, medianamente bons, tá ligado? Tem uns que são a mais, como o Totoro, por exemplo, mas, pô, ele não é um... Pra mim, Totoro é ruim. Tu nem Tu acha? viu, tu já viu Totoro? Não gosto de Totoro. Não, eu já vi. Eu acabei de falar, eu já vi uns 5, 6, não sei agora quantos filmes. Dos que eu vi, esse aqui foi o que mais me prendeu, não sabia que tu sabe? tinha Porque visto pra Totoro. mim, os outros, eles têm uma narrativa mais cansativa ainda. A Viagem de Chihiro mesmo tem 3 horas, isso cara. Isso é triste. Tem tanta coisa acontecendo ali, porque é aquela história, não é uma história sobre um conflito principal. Aham. É quase o dia a dia, sabe? Slice of Então, é quase um slice of life. Aham. Então, tu tem que se prender naquele momento, como o Dude falou, sabe? Então, assistindo em 1.5 vezes, cara, aí não dá, né, Wellerson? Tu vai estar correndo do momento, né, o Ellerson, pelo amor de Deus. A trilha sonora do Ellerson devia ser um remix da música, né? Porque nem dá pra escutar a trilha Não, sonora pera, de fundo. em minha defesa, quando tinha trilha sonora, eu deixava no normal mesmo. Porque eu queria ouvir a trilha sonora. 25, fala aí. Não, aí não, pô. Aí Hoje não. tu tava assistindo o filme no DJ ali, então, né? Trocando toda hora. Entrava a trilha sonora, aí entrava a trilha, tu... Opa, volta aqui um pouquinho. Já mexia ali no pause, play Tipo ali. isso, rapidão o negócio, entendeu? Mas assim, eu entendo que o que o Dude falou a respeito do estúdio não podia ser mais verdade, porque é um estilo de produção muito diferente do que nós estamos acostumados. Nós, assim, da nossa geração, entendeu? Então, assistir filme do Tamo Ghibli... Tamo velho. Assistir filme do Ghibli é justamente te tirar do imediatismo do negócio. Assim, cada um tem o seu jeito de assistir. Exatamente isso, velho. Então, cada um tem o seu jeito de assistir. Talvez seja errado pular pro final, como o Patrick, ou deixar mais rápido como eu. Sim, mas o objetivo ali do Ghibli é te tirar do imediatismo, é pra tu aproveitar o negócio ali, porque tu tem que ir acompanhando aos poucos, entendeu? É exatamente o que o Dude O falou. filme traz uma vibe muito do Iron Giant, né? Aquele filme de desenho animado. Nossa. Sim, mano, exatamente. Mas o que o Ellerson falou, eu só vou complementar uma coisa que, tipo assim, vocês dois viram esse filme com o intuito de gravar esse cast. Entendeu? Então vocês não viram com o intuito de, tipo assim, vou ver um filme do Ghibli aqui e vou dar uma relaxada e vou curtir, sabe? Vou botar na TV da sala, vou esticar as pernas, vou pegar um salgadinho e vou ficar vendo esse filme, sabe? Entendeu? Sim, então, sim. Mas tipo, eu também não fiz isso e eu gostei. Então não. Não, peraí, eu André. vi pra gravar o cast. Sim, Mas eu entendeu? entendi Mas, o ponto por exemplo, do Dude. tu viu com a tua namorada, por exemplo, tu curtiu um pouco mais o momento, sabe? Ah, mano, sei lá, mano. Pra mim os dois são. Mas pra mim, o Patrick é ok, ele só não curtiu tanto. Agora o Ellison é psicopata, mano. Assistir 1.5 não dá, velho. Mas ninguém pode reclamar de mim com o estúdio, porque eu faço isso com qualquer obra, então... Não, maluquice. Cara, eu acho que um comparativo que eu posso fazer pra exemplificar melhor é tipo Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é um filme longo porque é um demônio. É 3 horas verdade. cavala tipo, em 3 filmes. Acho que no total chega até 10 horas, beira 10 horas. Só que ele vai do mesmo ponto que o Ghibli, né? Ghibli, Gerson, chama do que quiser. É que você tem que, tipo, aproveitar a jornada, sabe? Aproveitar o momento. É verdade. A história é gigantesca. Demora anos e anos até chegar ao vulcão. Anos e anos não, né? Demora horas e horas, né? Porque são, tipo, 9 horas até chegar ao vulcão, mais ou menos. Que vulcão, mano? É. Ah, o Senhor dos Anéis? Ah, tá. Faz Porra, tanto sentido tá que o Dude perdido, falou velho. que eu dormi também no Senhor dos Anéis. Tipo, quando os primeiros Cavaleiros da Morte aparecem, eles estão escondidos atrás do barranco, eu tava dormindo. Todas as vezes que eu tentei assistir, eu dormi aí. Pô, o Ellerson via Senhor dos Anéis também em 1.5x, o Ellerson? Não, esse aí eu vi normal, mas não terminei. Olha aí, ó. Bom, gente, além então desse ponto desses hereges aí além dessa Desculpa, parte. PH. Desculpa, PH. Pô, PH está ouvindo, tá se mordendo ali já. Ai, não gosta não? Mas, cara, não, ele adora o momento do Ghibli, exatamente o que o Dude falou. Então, vocês vendo em 1.5 então desculpa, e PH. achando cansativo. Sinto muito. Mas, além desse ponto, então, gente, eu tenho mas eu quero saber se vocês têm alguma coisa, assim, que vocês viram como negativo, assim, tipo, que talvez não tenha sido legal pra vocês.
Cara, então, eu fiquei sentindo falta de uma coisinha, apesar de eu saber que é o estilo de narrativa do Gerson fazer isso, eu senti um pouquinhozinho assim, ó, bem piquititucho, um pouquinho de falta de backstory do protagonista. Do protagonista não, né? Que ele divide papel com o Pazu, né? O Pazu e a Cheetah dividem o protagonismo, né? Mas eu senti um pouquinho de falta de backstory do Pazu, porque fala que ele é órfão, que ele trabalha numa mina, fez o personagem ser um pouco mais raso que a Cheetah, que já teve um backstory, teve flashback, teve uma explicação do porquê de tudo aquilo que tava acontecendo, sabe? Eu senti de, tipo, talvez, sei lá, mano, mostrar um flashback dele sendo abandonado, alguma coisa rápida, tipo, de um papo de uma pessoa que mora perto dele falando que, tipo, siga sua história, tu foi deixado aqui quando bebê, sabe? Tipo, dando base pra história dele, sabe? Porque ele ficou tão bem desenvolvido junto com a Cheetah, então eu achei que faltou, tipo, um backstory pra, tipo, tu fazer um paralelo com a Cheetah. A Cheetah perdeu os pais, e o Pazu perdeu os pais também, e tananã. Não só, tipo, ele é órfão, e ela perdeu os pais, então, tipo, eles são crianças do mundo, então, sabe? Eu sim, cara, até não é pra querer rebater, não é pra gente voltar nesse tópico, tá? Mas eu sinto que esse filme, O Castelo no Céu, não era do Pazu, sabe? Do Pazu. É muito mais da Cheetah do que dele. E isso conversa muito mais com a ideia do Miyazaki, que ele usa muito mais protagonistas femininas do que... O Pazu tá muito mais ali como ferramenta, sabe? Tipo, ele tá ali como... Claro, ele é um personagem, mas ele tá ali pra... É o suporte, né? Fazendo de novo o paralelo com o Senhor dos Anéis, ele é o Sam com o Frodo. A Frodo, no caso, a Cheetah, e o cara é o Sam. Isso, é... É verdade. Então a gente não... Pra mim, a gente não precisa... Eu diria que foi o contrário. Se a gente tinha que sentir mais empatia, seria com a própria Cheetah, né? Então, que foi o que o Patrick falou antes. Não com o Pazu. E ao mesmo tempo era uma história sobre esse castelo, esse lendário castelo, sabe? Então eu sinto que perder tempo desenvolvendo o Pazu, no fim, não ia mudar tanto. Tanto que o pai dele, por exemplo, aquele lance do pai dele, foi a motivação dele, mas depois nem é mencionado mais. A partir da hora que eles chegam lá, praticamente não volta nisso, sabe? E a história acaba e isso fica só como motivação. Não é a conclusão de nada, sabe? Não é o clímax de nada. Então eu sinto que investir no Pazu seria perda de tempo, sabe? Mas eu consigo entender, tá, Dude? Eu consigo entender, mas eu só discordo mesmo. Eu tinha começado o cast falando que teve um ponto ali que me desagradou um pouco. E aí eu vou comentar agora. Verdade. Então... Fez um foreshadowing. Pois é, então quem chegou até agora chegou só por causa disso. Porque eu deixei o mistério no ar, entendeu? Tá ligado? Brincadeira. Prendeu a gurizada. Mas assim, não... O André falou, né, de ponto negativo. Não vou dizer que é um ponto negativo, mas é uma coisa que eu olhei e... mano, beleza. Que é quando a gente chega de fato em Laputa. E aí nós vemos toda a arquitetura do negócio lá. É inegavelmente muito bonito. Mas tem um ponto específico que o Pazu e a Cheetah, eles estão olhando, né, o cenário e chegam num laguinho, uma espécie de lago, que eles olham e dá pra um rio, não sei, que tá uma cidade submersa no meio do céu, tem um monte de água lá, e de onde é que veio essa parada, entende? Aí tudo bem, eu entendo que a gente tem que usar o pacto ficcional aqui, suspensão de descrença e tudo mais, só que é muito estranho, no meio do céu tem uma cidade submersa, entendeu? De onde é que veio essa água? Então foi um ponto que eu fiquei meio... beleza, né? É bonito, é bonito. Eu até entendo o Ellison, porque em 1.5x a água corre mais rápido. Daí tu vai dizer, nossa, tem muita água aí, mano. Tem muita água correndo. Não pode. Mas não é tão diferente assim não, mano. Não é tão diferente assim não. Não, mas eu até entendo. Até, tipo assim, eu fiquei um pouco me questionando ali pro final do filme como é que a ilha voava, porque com certeza talvez eles fossem explicar, né? Mas foi explicado assim por cima como é que a ilha voa. Que foi, né? Tem a pedra azul lá e a pedra azul fazia, né? Não foi isso. explicada, tipo, descritivamente, mas foi explicada visualmente. A explicação é magia, existe. Eu quero até aproveitar esse momento que vocês estão falando de coisa ruim pra comentar um aspecto que eu achei um pouco... Não ruim, mas, tipo, desconfortável, porque eu não tô muito acostumado, por causa que nessa época que a gente vive, a gente não tá muito... A gente não vê muito isso, né? Que é a questão do uso de armas com crianças, né? Acho que pelo filme ser em 85, André, 80 e bolinha, como eu gosto de chamar. Cara, eu fiquei um pouco surpreso quando tem uma cena em específico lá que o bandidão, né, do filme, ele dá um disparo de uma arma contra a Cheetah e corta o cabelo dela no disparo, cara. Eu fiquei um pouco espantado, porque, tipo...
As pessoas não têm muito costume de usar armas em crianças em filmes os outros filmes do Ghibli, por exemplo, né? Isso assustou vocês ou foi tipo assim, vocês... Nossa, que legal. Bizarro, na mesma cena, ele chega... Ele atira e ela cai. Eu pensei, nem fudendo. Eu fiquei nem fudendo que isso tá acontecendo. Só que não foi, né, gente? Mas, cara, eu fiquei, caralho. Tipo, e eu concordo totalmente, Dude. Eu achei bizarro. Cara, é uma narrativa bem agressiva, sim, cara. O uso das armas, assim, com crianças. Eu fiquei... Inclusive, tem várias cenas onde, nesse Castelo do Céu e tal... Quando a gente já tá nessa parte, né, do filme, e a gente tem o exército por ali e pessoas caindo. Essa gente tá morrendo, né? Essa gente tá morrendo ali. E então, acho que é isso que faz os filmes do Ghibli ser tanto pra adultos quanto pra crianças. Porque a criança tá vendo, cara, é um Pernalonga e Patolino, tá ligado? Tu vê e, dá um tiro de 12 na cara, sobe a fumaça, tá ligado? Tudo bem que aqui não foi assim, né? Não foi tão besterol. Mas ele não mostra o drama, assim, sabe? Ou então o fator morte em si, né? Inclusive, o André tava comentando que eu tinha gravado um vídeo sobre esse filme, que eu aproveitei, né? Ele chamou pro cast, aí eu já peguei pra gravar o vídeo também, e nesse vídeo eu comento sobre como ele é diferentão no estilo de narrativa mesmo, porque ele alterna bastante entre mistério, fantasia e muita ação. Esse é um dos poucos filmes do Ghibli que tem bastante ação o tempo todo. E eu fiquei realmente surpreso com isso. Não é só impressão tua, não, Eu gostei das armas que eles usam, cara, que é aquelas armas de um tiro só, velho. Que eles põem um cartuchão de 12 gigantesco, dá um tiro, parece uma bazuca, velho. Eu ia perguntar, vocês se sentiram tristes ou com medo em alguma parte do filme? Eu fiquei ansioso, cara, em algumas partes, assim, porque... Eu já esperava que não ia acontecer nenhuma tragédia, né? Por conta do filme ser, enfim, censura livre, né? Coisa do tipo, Ghibli e tal. Já tinha contato com o estúdio, então já imaginava algo fora da tragédia, né? Mas eu me sentia ansioso, assim, tipo, eu queria entender o que ia acontecer. Tanto que mais no final mesmo, naquele momento, perto daquele outro que a gente tava falando aqui antes, eu achei que ia rolar um negócio tipo, em prol da humanidade, nós sumiremos, entendeu? Um negócio assim. Sério, cara? Eu achei. Então, tudo bem que nessa parte em si também é um show de conveniência, né? É um moleque pendurado numa ilha... e bomba, e tiro, e pá, e o guri ali, né? Então, tipo, é um show de conveniência, mas... Eu fiquei ansioso, assim, medo e tal, não... Eu também não senti nada não, porque até pra mim não deu pra perceber, porque passou muito rápido. Na minha visão, eu acho que o momento que mais me deixou um pouco aflito foi o final mesmo, né, cara? E o final também me deixou um pouco com o coração quentinho. Eu gosto muito desses finais de filmes do Ghibli, porque eles passam um sentimento muito bom. Fica muito bem, né? Muito caloroso, cara. Muito caloroso o final dos filmes do Ghibli, cara. Aquele final, tipo, de final feliz, mas aconchegante, sabe? Na minha experiência, teve 2 momentos do filme que eu fiquei com muito medo e eu fiquei meio triste, assim. Tipo... Primeiro momento que eu fiquei com medo foi quando o Pazu e a Chita estavam fugindo dos piratas que estavam na casa dele. E eu tava com medo, ele vai deixar os pombos trancados, os pombos vão morrer. Tipo, esse era meu medo. Só que daí foi legal que, tipo, na hora que eu pensei isso, o Pazu voltou e soltou os pombos. Eu fiquei, que massa, vocês pensaram nesse detalhe. E depois foi com relação ao robô. Eu fiquei triste com a morte do robô, porque dava pra perceber que o robô tava querendo ajudar, ele não era uma máquina de destruição, tá ligado? Quando ele tava perseguindo a Cheetah no forte. Bem lembrado. E ali eu fiquei muito triste, tá ligado? Porque, tipo, eu lembrei o filme todo tava lembrando do Iron Giant. Aí quando apareceu o robô, eu fiquei, caramba, vai ter o bagulho do gentil robô ajudando as crianças, né? Tipo, quando ele morreu, veio todo o sentimento do Giant lá. Até pra somar ali na parte do detalhe do Patrick, cara, isso aí o Ellerson com certeza não pegou, né? 1.5 ali, a bala, nem viu nada. Mas cara, tem horas ali que eu me apaixono por esses momentos, assim, tipo esse que o Patrick falou. Inclusive a Dai comentou também, Patrick. Ela ficou tipo, ai que fofo, ele lembrou de salvar as pombinhas. E ao mesmo tempo, mais pra frente, de novo lá no final, tem uma hora que o Pazu tem que meio que subir um tobogã, digamos assim. E eles se preocuparam em fazer ele tirar o tênis, o sapato. Pra dar mais atrito, tá ligado? Né? Porque o pé dá mais fricção, mais atrito. Cara, é genial. Isso acontece em muitos pontos durante o filme. Não é tipo em 1 ou 2, sabe? Então e é tudo muito bem animado. Esse é o mais legal, porque é tudo muito bonito. É tudo nos detalhes, cara. Nossa, eu fico apaixonado, cara. O teu pé chega até a sentir um pouco aquela sensação de estar subindo uma parada, sabe? Nossa, quem nunca, né, escorregou e
Eu acho que assim, como primeira experiência, Patrick, eu te garanto que com o decorrer dos filmes eles melhoram esse aspecto, cara. Eu acho que melhora bastante, mas realmente o que o André falou é verdade. Esse é um dos melhores filmes do Ghibli pelo estilo de narrativa que ele traz, porque ele não é tão vago quanto os outros, né? De fato. Os outros são muito, muito pro imaginário. Tu fica boiando, às vezes. Aquele House Moving Castle, até hoje eu não sei nem se eu gostei do filme. Cara, Castelo Animado é massa, cara. Mas Castelo Animado, tu tem que assistir Castelo Animado quando tu tiver tempo. Porque tu tem que sentar e, tipo assim, mano, aproveita o momento e sente a vibe do filme. Às vezes eu posso até gostar mais do filme, porque ele não vai ficar nesse meio termo. Existe uma premissa, não existe. Tipo, quando é algo, você vai ter que imaginar o negócio, como até no cast do que anime é esse, um anime bom que eu nunca vi, eu imaginei toda uma narrativa pra Chihiro. Tipo, se for algo parecido com isso, eu não vou ter problema nenhum, assim. Gente, só pra fechar esse tópico, teve um ponto específico, cara, que eu acho que é válido comentar aqui, porque eu não sei se vocês chegaram a talvez até ficar um pouco desconfortáveis com isso, mas foi a relação dos piratas da mãe com a menina, sabe? Tem uma parte ali que, cara, foi, assim, totalmente desnecessária, porque não é, óbvio, não é um etizão, né? Um negócio zoado, mas o cara, tipo, é evidentemente um adulto. André, mas ele, na verdade, viveu sempre ali, ele, na verdade, tem mentalidade de criança. Porra, eu não tô nem aí, velho. Ele é um adulto e aí ele vai ajudar a menina, ele arruma o bigode, fica corado. Porra, a menina tem o quê? Não tem 14 anos, 15 anos ali, tá ligado? Um detalhe muito louco é que quando eles retornam do castelo, o Pazu e a Cheetah naquele planador, e eles encontram os piratas, tudo que os piratas falam, caraca, a Cheetah linda e tal, esquece o Pazu. Sim. Sim. Exato, cara. E tipo assim, não é questão de, é um assédio, ou não sei o quê. É questão de... tudo bem que é um filme antigo, talvez seja por isso, mas é normalizar esse tipo de ação, sabe? Tipo, uma criança que assiste, uma menina que assiste, pode achar que é normal um adulto, homem, velho, olhar pra ela e pensar alguma coisa assim, sabe? Mas não é querer passar pano também, André, mas em 1985 as coisas ainda eram um pouco bem machistas no Japão, né? Então, é compreensível. É errado, mas é compreensível. Eu consigo entender o contexto, sabe? Mas eu continuo achando que pode ser uma má influência, entendeu? Então... A mensagem aqui, com certeza, que o André quer passar tá no filme, existe... dá pra ter essa interpretação no filme, mas você tem que saber que isso não é legal. Tipo isso. Mas o que eu achei engraçado é que, tipo, todos da tripulação foram lá tentar, tipo, paquerar ela, e ela usou todos pra fazerem as funções dela, sabe? Então... Genial. Bom, gente, então chegando nos finalmente aqui, né, da nossa aventura Ghibli, que tá apenas começando e talvez nem continue, né, com esses dois cornos aí que vê tudo errado o filme, não tô brincando. Mas, cara, Wellerson, vamos lá, resume pra gente aí, cara, o teu pensamento final aí sobre o Castelo no Céu e se o ouvinte deveria assistir esse filme. Bom, a gente brincou, né, a gente falou sobre pular filme, sobre colocar em velocidade superior, mas... A verdade é que é um filme muito bom e, como a gente comentou, ele alterna muito bem entre vários gêneros dentro do filme. Ele tem um desenvolvimento gradativo e tem uma boa cadência, então vale muito a pena. E sem contar que ele é um filme que é um pouco diferente dos demais do estúdio. Então, se tu já tem uma propensão a gostar do estúdio Ghibli, tu vai gostar bem mais desse porque ele tem uma pegada diferenciada. Então, é muito legal. E por mais que a gente tenha brincado aqui sobre... tem isso de errado, isso não é tão bom, ainda assim ele vale muito a pena, então se tu ainda não assistiu, assista porque vale muito a pena. Eu queria fazer uma pergunta pro Wellerson. Wellerson, quando tu vai no cinema tu passa mal, cara, porque o filme só passa numa velocidade. Sim, cara, inclusive, vou abrir só um parênteses rapidão pra contar isso, eu vou contar isso rapidão. eu parei de ir ao cinema e eu só baixo Blu-ray. Ou eu espero sair em plataforma oficializada porque eu não tenho paciência pra ficar no cinema. Nossa senhora, Alisson. Velho, é tipo isso. Caramba. Mas assim, salvo exceções onde, por exemplo, a mulher quer ir, entendeu? Aí eu não posso fazer nada, aí eu vou com ela. Vai com o celular na mão, né? Cara... Aí não tem como, eu lavo a mão, mas aí não é porque eu queria estar, né?
Ainda bem que tu não é ansioso, Ederson. Pô, Ainda graças bem. a Deus me abençoa aí com a calma, paciência. E tu, Cara, Patrick? com relação ao cinema, não. O filme, ele com certeza vale assistir. Ele tem todas essas coisas que eu não gostei, eu deixei muito claro aqui o que eu não gostei na minha percepção. Mas toda a construção de universo, toda a técnica por trás das artes é muito bem feita, a animação é muito bem feita. Toda a música que eles utilizam para te envolver no universo também, ele consegue te ajudar muito na imersão. Então, o universo, tu consegue sentir que ele pode existir, assim, é algo tangível, porque eles constroem bem isso. E até por isso que no começo eu falei que eu fiquei um pouco triste por eles não terem explorado um pouco mais esse universo, né? Porque eu não faço ideia de como aqueles trabalhadores pobres estão lá embaixo, por que eles são pobres, quem são os ricos, esse tipo de coisa eu não faço ideia, eu gostaria muito de saber, e por isso eu fiquei um pouquinho triste de não ter pegado essa parte da história. Com relação ao desenvolvimento dos personagens, teve todas aquelas coisas que a gente enfatizou aqui, mas o que fica de base pra mim nessa conversa, ouvindo vocês, é que a Cheetah teve um começo nas alturas, ela caiu até o fundo, o mais baixo que é possível, que era o chão. Só que quando ela já estava no chão, ela descobriu que podia cair um pouco mais, que foi até representado caindo dentro da mina, né? Foi o fundo do poço, e a partir dali eles começaram uma jornada de escalada até chegar no castelo. Então, basicamente, essa é a premissa que eu consigo tirar do filme. É uma jornada onde você começa encontrando obstáculos e durante todo o trajeto o objetivo é chegar no ponto mais alto, né? Que no caso é o clímax do filme. Então, por tudo isso vale, porque a gente assiste muitas coisas que são extremamente inferiores, assim, a essa premissa. Então, realmente vale parar e assistir esse filme. Caraca, o Patrick mandou a palestrinha aí, hein? Tô me sentindo inferior agora pelo que eu falei, tô triste. Meteu ali a Nossa. caligrafia, veio com o caderninho. Meu amigo, eu não vou falar mais nada aqui. Que isso, imagina, eu queria voltar Não atrás. tens nada pra falar, Dudy? Não, tem, imagina, né, cara? O que eu posso falar, tipo, de bom, de ruim, eu não tem muito o que falar, cara. É um filme do Ghibli e, cara, ele é muito gostoso de assistir. Eu sou muito daquela tipo de pessoa que, tipo assim, enjoy the moment, sabe? Então, tu aproveita o momento, tu sente a vibe dos filmes do Ghibli, cara. É uma vibe muito gostosa, cara. É uma vibe que melhora com o tempo, sabe? Até porque eu sou muito daquele tipo de pessoa que eu curto um pouco esse estilo do Ghibli de querer dar detalhe às coisas que estão, tipo, em segundo plano, sabe? Com o decorrer, os filmes vão melhorando essa questão, mas enfim, vamos pra esse filme, né? Eu acho que o que eu tenho pra dizer que é bom é a trilha sonora orquestral é muito marcante pra mim, é um ponto muito positivo e a gente que vive nos dias de hoje, a gente não tá muito acostumado a esse tipo de trilha sonora, eu acho que é uma experiência muito bacana e muito interessante tu ter hoje, né? E eu acho que a construção do mundo gradativamente é uma coisa que impressiona bastante, né? Eu acho que ele introduz esse misticismo gradativamente de uma maneira muito gostosa e que no final tu acaba comprando muitos aspectos que são até, tipo, impossíveis, assim, de tu se comprar no começo do filme, né? E como a fantasia é introduzida aos poucos, tu vai também relevando alguns aspectos negativos de talvez águas na ilha ou algum aspecto tipo mais matagalesco que você não acredite muito, né? Então eu acho que você tem que assistir sim, e ainda digo mais que tá na Netflix, né? Então não tem desculpa. Dá até pra assistir em 1.5x, né, Ellerson? Dá sim, então, tranquilo. não tem, cara, tá lá, mano, é só assistir. Perfeito, cara. Eu não vou botar nem tirar nada do que vocês falaram. Alguns relembraram alguns pontos que, como eu já deixei claro ao longo do cast, eu não quero me repetir. Pra mim, não são pontos negativos. Então, são pontos que foram de acordo com a ideia do filme, né? Eu acredito que a ideia não era construir a base do filme pra gente construir a base daquele mundo, que já não foi tão básico assim, porque a gente já entendeu muita coisa sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, não era aprofundar tanto ou explicar coisas que não são explicáveis, porque a ideia era contar a história da Cheetah fazendo toda aquela jornada que o Patrick falou, né? De começar em cima, cair pra baixo, cair mais fundo, encontrar o seu mestre, descobrir mais ou menos quem ela é e começar a voltar aí, né? Descobrir não, porque na verdade ela sabia, né? Tem todo aquele lance e tal. Então, cara, muito legal mesmo, tá? Eu realmente gostei demais. Eu sinto que esse filme tem uma narrativa bem mais, talvez, ocidental, dentro dos filmes do Ghibli. É uma narrativa mais próxima do que a gente tá
acostumado, apesar de não ter um grande conflito com uma estrutura de 3 atos bem definida e aquele lance de, tipo, te cravar e ela pode ficar cansativa, como ficou pro Wellerson um pouco, pro Patrick um pouco, até pra mim um pouco, mas bem menos. Então, mas ele... Cara, eu acho que ele faz muito bem isso e ele prepara muito bem a pessoa pro terreno de começar a consumir mais obras do Ghibli, assim. Eu tô bem ansioso pra gente começar a ver cada vez mais aqui juntos e vir conversar. E é isso aí, cara. Assista, com certeza. Como o Dude falou, tá na Netflix. Não tem desculpa, é muito fácil. Ah, não temos Netflix, cara. Então dá teus pulos, mas vale a pena. Aí tá? eu já vale falo, né, André? Se não vem pelo bem, vem pelo mal. Não, mas veio pelo bem. Né? Agora, se a pessoa não tá pagando bem, a culpa não é nossa, né? Vamos lá. Ai. Mas show, gente. Muito obrigado, então, pra quem ouviu até aí. Pra gente finalizar aqui, vamos só deixar aquele recadinho de sempre. Se você ainda não segue a gente no Spotify, o que tem que fazer, Dude? Você tem que ir lá e apertar o botão seguir. Que daí você vai ajudar a gente a distribuir esse tipo de conteúdo pra uma galera bacana. Que é você, né? Você é bacana. E onde? Qual é a nossa rede social mais ativa hoje, Patrick? Nossa rede social mais ativa hoje é o Instagram. É o @cúpulatrovão. E lá você vai achar muita coisa que você não acha nem no site, nem aqui nos podcasts. Perfeito, cara. Complementa muito bem. E eu diria até que nem no planeta Terra. Você só vai Que encontrar isso? só lá no Instagram da cúpula. Estratosférico. Cara, só dentro da cúpula, né, cara? Aí, ó a analogia aí pegando. Só dentro da cúpula, cara. Então, entre na cúpula. E, bom, pra gente fechar de vez, quem quiser contribuir com o podcast, já vou passar a palavra pra ti, tá, Erson? Fica tranquilo. Mas... Pra fechar de vez aqui esse assunto, quem quiser contribuir, passar um feedback sobre esse filme, sobre esse episódio ou sobre algum episódio anterior, manda um e-mail pro cúpula... Podcast, Meu Deus. podcast@cúpulatrovão.com.br. Eu sempre esqueço, cara, que isso? podcast@cúpulatrovão.com.br ou usa a seção de comentários lá do site também, onde você pode comentar qualquer coisa e a gente tá sempre respondendo, sempre interagindo por lá. E, bom, antes de passar os nossos arrobas, eu acho que é muito legal o Wellerson falar um pouquinho, né, Wellerson, sobre o teu trabalho também. Ah, beleza. Vou tentar lembrar de todos, porque do último tiveram que me lembrar das coisas que eu fazia, que eu não lembrava mesmo. Aí, ó, escolhe, assim, ó, a lei da CTA, mano. Escolhe um que é pra onde os caras vão ir. Se tu mandar muita coisa, ninguém vê nada. Faz sentido. Então eu vou mandar pra vocês o Depois das Duas, que é o meu podcast. Lá eu falo sobre animes e mangás também, só que eu também comento sobre séries e filmes e livros. Então se tu quiser dar uma ouvidinha lá, pesquisa no Spotify Depois das Duas ou em qualquer agregador de podcast. É nóis. Show. E no mais, tá, gente? Os outros projetos do Wellerson vão tá aí na descrição do episódio, porque ele também tem um canal no YouTube, né, Wellerson? Meu Mundo Otaku. Ele até fez um vídeo desse filme, né, Wellerson? Pra dar uma complementada aqui pro pessoal. Fez. Vai tá aqui no link, inclusive, tá? Vai tá aqui embaixo, pra quem quiser dar uma olhadinha mais na opinião do Wellerson. Legal. E é isso aí, segue ele por lá, tá, gente? Mas pelo jeito, Depois das Duas é o projeto que tu tá mais focando agora, então, Wellerson? Isso, é ele. Segue ele lá então, gente. Depois das Duas também vai estar aqui na descrição. E, bom, nossos arrobas pessoais aqui, né? O meu é @André_Ugione com 2 Gs. O meu é @LucasDude com 2 Is no Twitter. E o meu é Patrick FN com 2 Is. O meu é @WellCR_Silva. Tens que dar uma calibrada nesse teu Mas é arroba fácil, aí, é mano. fácil. Senão as pessoas não te acham. É verdade, eu vou alterar ele depois. Bota lá o L 1.5, mano. Todo mundo vai te achar. Caralho, Meu é Deus. 1.5, velho. Vou externar uma coisa aqui pra vocês que eu tô começando a ficar com medo de ficar com fama de 1.5 na internet agora. Sério mesmo. Pô, mas aí tu vai ter botado depois das 15, né, no podcast. Sacanagem, mano, sacanagem. Depois das duas em 1.5, velho. É isso aí. Vai ser. Faz sentido. Valeu, gente. Valeu, Muito valeu. obrigado pra quem ouviu. Falou, abraço. Falou, Tchau, abraço. Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.